dia a todos. Hoje é quarta-feira, 26 de maio. Aqui é o Padre Márcio, na paróquia São Guilherme. Vamos ouvir o Evangelho do dia e também uma mensagem especial. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos estavam a caminho, subindo Jerusalém. Jesus ia à frente. Os discípulos estavam espantados e aqueles que iam atrás estavam com medo. Jesus chamou de novo os 12 à parte e começou a dizer-lhes o que estava para acontecer com ele. Eis que estamos subindo para Jerusalém, e o Filho do Homem vai ser entregue aos sumos sacerdotes e aos doutores da lei. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos pagãos. Vão zombar dele, cuspir nele, vão torturá-lo e matá-lo. E depois de 3 dias ele ressuscitará. Tiago e João, filhos de Zebedeu, foram a Jesus e lhe pediram. E lhe disseram: Mestre, queremos que faças por nós o que vamos pedir. Ele perguntou: Que quereis que eu vos faça? Eles responderam: Deixa-nos sentar um à tua direita e o outro à tua esquerda, quando estiveres na tua glória. Jesus então lhes disse: Vós não sabeis o que pedis, por acaso podeis beber o cálice que eu vou beber? Podeis ser batizado com o batismo com que vou ser batizado? Eles responderam: Podemos. E ele lhes disse: Vós bebereis o cálice que eu devo beber, e sereis batizados com o batismo que eu devo ser batizado. Mas não depende de mim conceder o lugar à minha direita ou à minha esquerda, é para aqueles a quem foi reservado. Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, indignaram-se com Tiago e João. Jesus os chamou e disse: Vós sabeis que o chefe das nações as oprimem e os grandes as tiranizam, mas entre vós não deve ser assim. Quem quiser ser grande, seja vosso servo, e quem quiser ser o primeiro, seja o escravo de todos, porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como resgate para muitos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, o Evangelho de hoje fala de um problema na comunidade dos 12, um problema que a gente enfrenta todo dia, que é o problema da competição, da busca de uma vanglória. Por que uma vanglória? Porque Jesus está falando que ele vai morrer, que vai acontecer coisas horríveis com ele. Mas eles, Tiago e João, não escutam nada disso. Na verdade, os outros 10 também não escutavam, não entenderam o anúncio da paixão. Quando Jesus anuncia a paixão, ele está falando de um mistério tão alto que os discípulos ignoram. E nesse desprezo àquilo que Jesus está falando, ou seja, nessa surdez espiritual, nessa incapacidade de ouvir o Mestre e entendê-lo, eles vão pedir para Jesus para ficar um à sua direita e outro à sua esquerda. E vejam, eles não estão falando do céu, esse reino dos céus. Eles ainda acreditam que estão indo para Jerusalém para tomar o poder e Jesus ser coroado rei e eles tirarem uma casquinha do governo de Jesus. Então, na verdade, eles estão apenas pensando em seus interesses. E eles nem percebem que Jesus está contando para eles que nada disso vai acontecer. Ou seja, ele não vai ser rei lá em Jerusalém. Ele não vai tomar o trono, eles não vão ter parte nisso, porque o reino dele não é deste mundo. Então, há ali uma dificuldade entre aquilo que Jesus está falando e aquilo que eles escutam, porque eles estão apenas ouvindo o que querem ouvir. Aquilo que eles não gostam, eles não escutam. Então, esse orgulho da alma, essa soberba do coração, faz isso, a gente fica surdo. A gente se torna, às vezes, incapaz, inapto de entender, de ouvir. O orgulhoso tem um coração tão duro que não adianta explicar para ele, que ele não vai entender, ele só está pensando nele, nos seus interesses, nas suas vontades.
no seu bel prazer. É preciso que nós tomemos muito cuidado com esta soberba do nosso coração, com esse orgulho, com essa vaidade que às vezes nos leva a essa prepotência. Então, é sempre um perigo para a nossa personalidade. Vejam, isso não é um problema para um ou para outro. Todos nós temos o pecado da soberba, esse pecado capital do orgulho, é um pecado que origina outros, né? Então, outros pecados que às vezes a gente identifica, a gente nem percebe que eles têm a raiz, que eles têm a matriz ou a sede no orgulho, né? Por isso é chamado pecado capital, né? Pecado que começa, que origina, que vai se expandindo e produzindo outros. Todos nós desejamos ser aceitos pelos outros e não há problema nenhum nisso, né? A gente busca a aceitação dos outros, a gente busca uma sensação de bem-estar, a gente busca a nossa autopreservação, isso é da natureza do ser humano, da natureza das espécies, cuidar de si, mas é preciso a gente tomar cuidado quando isso acaba atrapalhando as nossas relações, a nossa compreensão da vida, quando a gente para de olhar as prioridades que são objetivas e muitas vezes as necessidades objetivas, né? As prioridades não são nossas, mas às vezes são dos outros, né? Hoje, nesse tempo de pandemia, a gente discute muito esta questão do individualismo ou o pensar coletivo. Os discípulos ali são convidados por Jesus a pensar no coletivo, a não pensar de uma forma autoritária, uma forma egoísta, pensar apenas em si, né? Olha, eu tenho saúde, eu estou bem, eu não tenho medo do vírus, para mim não tem problema me contaminar, mas a questão não é sua particular, egoisticamente, a questão é coletiva. Se você se contaminar, você pode passar para outra pessoa, você pode ser um vetor, né, um transmissor do vírus. Por isso, a importância da gente pensar não apenas na gente, mas pensar no outro. Olha, isto muito me agradaria, mas pelo bem dos outros, eu abrirei mão, eu renunciarei. E a gente não vai morrer por causa disso. É importante que quando a gente fala da soberba, desse orgulho, que a gente se atente principalmente para aquilo que está acima de nós, né? Aquilo que está acima do nosso eu. É perigoso quando a gente se comporta repetidamente dessa forma individualista, muito ambiciosa e competitiva, porque em geral, quando a gente alcança os nossos ideais, a gente acaba carregando esse jeito de olhar as pessoas de uma forma sempre com desdém, e aí, obviamente, a gente vai se tornar extremamente opressor, né? A gente vai acabar sempre desprezando aquilo que o outro sente, pensa, fala, aquilo que o outro vive ou precisa, e a gente só vai pensar em nós, né? Então tomemos cuidado nesse dia com a soberba, com o nosso orgulho, né? Que Deus nos dê a graça, o fruto do Espírito Santo da humildade. Vamos rezar? Abençoe, Senhor, os nossos irmãos e irmãs, abençoe a nossa paróquia, para que nesse dia a gente possa pensar em todos, pensar no coletivo, pensar na comunidade, pensar nos irmãos, nos unirmos mais, vivermos mais a fraternidade, vivermos mais a colaboração e a solidariedade, que sejamos de fato irmãos uns dos outros. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje é quarta-feira, hoje a secretaria funciona de 8 da manhã às 5 da tarde, às 14 horas começa a confissão e às 7h30 da noite temos a Santa Missa, será transmitida pelo Facebook da comunidade Santo Amaro, não há necessidade de agendar, tá bom? A gente agradece todo mundo que silenciosamente, né, às vezes até de uma forma anônima, né, sem que a gente saiba quem são, tem ajudado a nossa paróquia através do Pix, através dos depósitos, através de doações. Deus lhes abençoe. E os nossos irmãos paroquianos que não quiserem vir na igreja por causa da pandemia, podem também fazer os seus gestos
do dízimo e da oferta através dos aplicativos eletrônicos. Um bom dia a todos.